Olá, pequenas, como estão vocês também? Espero que sim. Meu nome é Coração de Dorama Espontâneo, não vou dar risada, e falar um pouco sobre cada dorama. Mas hoje eu vou falar sobre algo diferente, algo que eu não trouxe aqui, né? Mas tem a ver com a Ásia também, que é um anime, tá? É muita coisa o nome, e então eu vou deixar aqui pra vocês verem qual é. Então, assim, eu queria muito assistir esse dorama, esse anime. E quando eu assisti Hidden Love, né, eu quis ainda mais assistir esse anime, porque a cena de Hidden deveria ser totalmente o contrário, né? Mas a cena de Hidden Love, que é a cena que o Jansi ele aprende a fazer o bolo, né, para poder dar de aniversário, né, para Zanzi, me fez. Lá ele não deu de aniversário, né? Ele fez a festa de aniversário ali pra ela e tal. Praticamente deu também, é a mesma coisa. Então, essa cena me fez lembrar de uma cena que tem nesse anime, que é praticamente a mesma coisa, né? Ele aprende a fazer o bolo para dar de aniversário para ela, porque ela gosta muito de comer bolo. Então, ele pede pro pai ensinar ele, a família dele tem uma confeitaria, né? Então, ele pede pro pai ensinar ele e ele aprende a fazer esse bolo só para dar de presente para ela. Oh, meu Deus, que coisinha bonitinha. Então, quando eu vi essa cena em Hidden Love, eu automaticamente lembrei desse anime que eu nem tinha assistido ainda. Mas eu já tinha visto essa cena. Então eu falei, eu quero assistir realmente ainda mais agora esse anime. E dali então começou a aparecer várias coisas desse anime na minha folha do TikTok. E foi me dando mais vontade de assistir ainda. Então eu assisti. Por que eu tô aqui hoje falando sobre ele? Não sei, porque não é bem o foco aqui, não são animes, né? Mas tem a ver com a Ásia também. Então, eu não sei, eu só queria muito assistir esse anime. E como aqui esse canal é um canal livre, que eu falo sobre o que eu sinto, sobre meus sentimentos, sobre meus pensamentos, sobre os dramas que eu gosto de assistir, como eu reajo a eles e tal. Então eu pensei em trazer esse anime que eu estava muito ansiosa e muito animada para poder assistir. Né? Era para me ter gravado esse vídeo ontem, só que ontem eu não sabia bem o que eu ia gravar ainda. Né? Porque o vídeo de quarta-feira foi a segunda parte de Perfect Crown, porque não conseguia sair na segunda por conta da falta de luz e tal. Né? Então eu não sabia bem o que eu ia gravar para hoje, que hoje já é sexta-feira, né? E eu fiquei pensando muito, será que eu assisto um filme? Será que eu assisto algum dorama novo, que também tem vários lançamentos de doramas agora, que eu também quero assistir muito, né? Mas eu não sei, eu tenho que me programar primeiro, porque tá tendo vários lançamentos, só que eu não sei se vai ser legal ou não, né, trazer esses lançamentos aqui agora, ou se eu espero mais pra frente, depois que eu terminar Perfect ou se não, nada a ver, porque como eu tô acompanhando Perfect toda segunda-feira, né, então, de qualquer forma, eu tenho que gravar outros vídeos pra quarta e sexta. Então, se eu acompanhasse esses doramas também, ficaria meio que segunda, quarta e sexta. Né? Dependendo do dia que eles saírem, que eu ainda não vi ainda. Eu vi os lançamentos, eu dei uma pesquisada, mas eu não vi os dias que eles são divulgados, que eles são postados, né, os episódios. Mas eu quero muito me organizar para poder talvez fazer isso aqui. Talvez semana que vem eu faça isso. Eu vou averiguar essa possibilidade. Então, assim, e aí eu baixei um aplicativo e eu pensei, eu vou pesquisar, talvez aqui tenha aquele anime, porque no aplicativo tinha alguns animes, né? Eu falei, então eu vou pesquisar aqui. E quando eu pesquisei, apareceu. Eu falei, ótimo, vou assistir. Era pra mim ter terminado de assistir ele todo ontem e gravado ontem, só que meu celular descarregou. Aí eu falei, pronto, agora danou-se. E só que, quando eu tava assistindo ele, eu ainda tava pensando sobre isso, sobre o que eu ia trazer pra cá hoje. E aí acabou que eu pensei assim, um leve pensamento, por que eu não falo sobre esse anime amanhã? Eu me senti um pouco recuada, porque não é, como eu falei aqui, não é bem a minha praia. Né?
Então, eu falei, será mesmo que eu devo falar sobre isso aqui? Será que é uma boa ideia trazer esse anime pra cá? Né? Mas, eu falei, seja, seja o que for, eu vou nele mesmo, porque é uma coisa que me deixou muito empolgada, então eu quero falar, eu quero compartilhar lá no canal, então eu tô trazendo ele aqui, tá? Acho que vocês já entenderam o meu nível de empolgação pra esse negócio, porque eu não parei de falar desde que o vídeo começou. Mas eu sei que, tipo, o que eu esperava era gostar bastante desse anime. Mas até isso foi superado, porque eu só não gostei. Eu amei, amei, amei com todas as letras esse anime. E não só pelo romance que se passa ali entre o Rintaro e a Kaoruko, mas as amizades que eles têm, né? Tanto a Kaoruko quanto o Rintaro, né? Então é muito divertido de ver o ciclo deles ali, né? De como tudo acontece, de quando tudo começa, sabe? É muito legal. O Rintaro, ele é um personagem que ele é mais fechado na dele, porque as pessoas têm mais impressões do Rintaro. Lembra de como é que é? A Primavera. Vixe, eu esqueci o nome do agora. Do Chegil, né? Que tinha o Chegil lá, que ele era o tio do menino lá. Então, todo mundo achava que ele era um gangster. Aqui é basicamente o que todo mundo acha do Rintaro, principalmente depois que ele pintou o cabelo de louro e colocou os pinças, né, os brincos nas orelhas. Então, depois dali que o povo piorou ainda mais o que achavam dele e as pessoas se afastaram ainda mais. Mas desde que ele era criança, ele já era muito excluído. Teve um momento que ele desistiu de tentar socializar com as pessoas e simplesmente só continuou vivendo. Ele era a base de que, tipo, ele não tentava nada, sabe? Que nota ele tirasse, se as pessoas chegassem para conversar com ele, se as pessoas corressem e fossem embora, tanto fazia para ele, porque ele já esperava isso, na verdade, né? Então, ele não mostrava muita empolgação com nada. Esse era o Rintaro. E aí, quando ele conhece a Kaoruko, isso começa a mudar. Ele tem os amigos dele, que é o Sami, o Yorito e o Natsuya, né? Ele tem esses amigos dele, que são os três fiéis escudeiros dele, estão sempre com ele. O Natsuya, ele é um personagem mais fechadão. E eu gosto muito dessa vibe de personagens assim. E ele é mais assim. O Sami, ele é meio que o Happy Virus do grupo. E o Yorito, ele é mais, tipo, na vibe dele. Ele nem é tão fechado, mas também não é que nem o Sami, né? Só é ele ali. Quando o Rintaro conhece a Kaoruko, é quando ele começa a perceber, né, muitas coisas. Ele começa a ter mais felicidade, ele começa a perceber mais as pessoas que ele tem em volta dele, tanto em questão da mãe dele, quanto em questão dos amigos que ele tem. Ele percebe muitas coisas, né, em volta disso ali. Ele percebe que os amigos sempre estiveram com ele. Quando ele vê a amiga da Kaoruko, que é a Sobaru, né, ele percebe que, tipo assim, ele também quer ter aquele tipo de relação com os amigos dele, porque é como eu falei, desde pequeno as pessoas ignoram o Rintaro, né? Então, por conta da aparência dele, as pessoas parecem que têm medo. E é como o Sam me falou em determinado momento aqui. Eu não consigo entender por quê. Porque, pra mim, o Rintaro ele é tão gentil, tão gente boa. Eu acho que eu teria mais medo do Natsuya do que do Rintaro. Sabe, o Rintaro ele é aquele personagem grande, aquele personagem que tem aquela cara de tanto faz e na verdade, o Natsuya tem essa cara. O Rintaro ele é mais fechado. Mas não é uma cara que dá medo, gente. Eu não entendo por que, realmente, assim. Então, eu concordo totalmente com o Sami no ponto de que, tipo, as pessoas só não queriam enxergar o cara legal que o Rintaro era, porque, sabe, ele é um cara muito legal, ele é muito atencioso, ele se importa com todo mundo, né? Mesmo sem conhecer as pessoas, ele vai lá e ajuda.
O tanto que tem a cena da biblioteca aqui, que eu achei muito bonitinha da parte do Rintaro, que foi, as meninas estavam procurando um lugar para sentar, e o Rintaro e o Sam estavam estudando. E estudando, que eles sempre reprovavam, mas eles precisavam passar para poder participar dos jogos da escola. Então, nessa determinação toda, lá foram eles para a biblioteca estudar. Aí chegou lá, o Sam saiu para pedir desculpa pro Natsuya, porque eles meio que tinham brigado, assim, né? Tinham discutido e tal, porque o Natsuya, ele é bastante inteligente, tá? Ele já tinha tentado ensinar os meninos no ano passado, só que não tinha dado nada certo, mesmo assim eles reprovaram. E eles foram lá e meio que brigaram, e aí ele saiu para estudar sozinho, só que chegou lá e os dois tinham capacidade de estudar sozinho. Capacidade eles tinham, né? Eles não tinham vontade mesmo de estudar sozinho. Aí, beleza. O Sam saiu, ficou o Rintaro. Aí o Rintaro ficou lá estudando, quando pensava que não, passou duas meninas assim, falou, e agora? Não tem lugar pra gente poder estudar. Aí o Rintaro percebeu, na mesa tinha mais lugares, né? Mas ele estava sentado lá. Então ele pegou, levantou e saiu para as meninas poderem sentarem. Não deu tempo dela agradecer a ele, delas agradecerem a ele, né, por ele ter ido embora, ele deixado o lugar ali para elas. É o tanto que tem uma cena no trem que ele faz isso novamente, sabe? Que ele tá ali sentado ali, e ali essas mesmas meninas entram e elas falam, não tem lugar pra gente sentar, não sei o que. Ele vai, se levanta para que elas possam sentar, só que nessa cena elas conseguem agradecer a ele, tanto pelo lugar da biblioteca, quanto por aquele lugar do trem ali, né, e elas são gentis com ele, e ele também são gentis com elas, apesar de elas tomarem um susto meio que assim, mas elas também acabam sendo muito gentis com ele, e ele com elas, né, então o Rintaro é muito gentil. Eu não entendo realmente essas outras pessoas. Teve gente que chegou e falou pra ele, eu fiquei sabendo que os pais deles têm uma confeitaria. Não combina nada com ele. Como você sabe que tem... Quanto problema? Quer dizer que então, pra ele ser padeiro, ele tem que ter cara de padeiro. Agora, ele é médico. Mas esse aqui não tem cara de médico, não. Não vou passar com esse médico, não, porque ele não tem cara de ser médico. Pelo amor de Deus, né? Não combina agora. Pra mim, no máximo, o que tem que combinar é o que eu visto. Até porque a profissão dele não é confeiteiro. A profissão do pai dele é confeiteiro. Dele não, ele só ajuda os pais na confeitaria porque ele quer ajudar os pais, né? Na confeitaria de vez em quando. Mas ele fica mais em casa. E o que tem a ver? Quem tem que combinar com a confeitaria são os pais dele, não ele. Né? Porque ele não é confeiteiro, o pai dele é confeiteiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, não quero... Aqui a gente vê nesse anime que os mais prejudicados emocionalmente são tanto a Subaru, que é a amiga da Kaoruko, quanto o Rintaro, né? Eles são os que mais têm traumas emocionais. A Subaru, desde que ela nasceu, ela tem o cabelo prata. E as pessoas fizeram muito bullying com ela, na maioria garotos fizeram muito bullying com ela por conta da cor do cabelo dela, né? E quem ajudou ela foi a Kaoruko, né? Então, desde criança, ela e a Kaoruko são muito amigas e tal. É a mesma coisa praticamente do Rintaro com os meninos, né? Ele cresceu sozinho desde sempre, até chegar na escola, que é a escola dele, que é a Shidori, né? E ele conheceu os meninos, porque do nada ele estava lá, quando ele chegou na escola, e os meninos já chegaram ali, colaram com ele, ficaram ali seguindo ele para todo canto, ficaram com ele ali no canto, ali para onde ele e os meninos estavam sempre com ele aqueles três meninos. Ele percebeu isso depois que ele pôde ver a relação da Kaoruko com a Subaru, porque ela chega a pedir para ele, né, a Subaru, para que ele pare de encontrar a Kaoruko, porque ela tem medo de que a Kaoruko se machuque, porque ela tem trauma com garotos. Eu olhei para ela e falei, sim, minha filha, mas se você tem trauma com garotos, me desculpe, mas o problema é seu, não é da Kaoruko. Eu sei que você tem medo que ela se machuque, mas ela só vai saber se ela vai se machucar se ela tentar. Se ela não tentar, não vai saber nunca, né? Eu achava que, para começo de conversa, de que tipo ela tinha tido um namorado e tinha acontecido alguma coisa.
Mas, na verdade, foi só o fato de que os meninos, né, faziam bullying com ela por conta do cabelo dela quando ela era criança. Então, foi essa a maior parte dela não gostar de garotos. Porque quem fazia mais isso eram os garotos. A gente sabe que garoto são os que mais gostam de cometer bullying na maioria das vezes. E ali ele percebe, né, o Rintaro percebe que a Subaru ela se importa muito com a Kaoru, né, já que ela tá ali preocupada com a amiga se prejudicar por conta de que eles são escolas diferentes e a escola deles se odeiam, porque eles estudam, a escola deles é uma do lado da outra. Só que a escola de cá é uma escola praticamente de elite, só que a Kaoru é bolsista, ela não é rica. E a escola Shidorika, que é a escola dos meninos, é uma escola praticamente que eles falam que é para idiotas. Mas o Natsuya tá lá, e o Natsuya é muito inteligente. Tem muita gente inteligente naquela escola, mas é assim que eles, né, se tratam basicamente. E a escola K tem raiva dos meninos de K? Não sei porquê, sei que é assim. E o Sami já tem uma raiva meio que dessas meninas, porque as meninas sempre passam encarando feio pra ele. Tanto que no começo tem uma desavença e tal. O Sam, ele é muito sentimental, é muito fofo, ele adora comida, a Kaoru adora comida, eles dois juntos são o Happy Riders do grupo ali. É muito divertido e é muito fofo ver eles dois juntos. Né, tem uma cena que eles estão no restaurante que eles vão estudar em grupo, né, depois que eles já são todos amigos ali. O Sam já chega pedindo a comida, que não sei o que, que não sei o que. Aí depois que eles comem, eles vão estudar. O Sam já tá meio que dormindo. O que acontece? A Kaoru chega, chama ele, fala das sobremesas e tal, e que para ele tratar como uma recompensa depois que ele terminar de estudar. E ele já se anima, logo já acorda, já começa a estudar. Aí os meninos olham para eles dois assim, nossa, mãe e filho, eu não ia aguentei, eu conversei com ele, eu falei, eu concordo com vocês dois. Esses dois são a mesma coisinha, velho. Parece que nasceram assim, sabe, em mundos separados, mas a mesma pessoa. Aí eles continuam, né, estudam e tal, tanto que é ali que eles percebem que o Natsuya é bastante inteligente, porque ele resolve os problemas da escola das meninas, né, e é engraçado, tem várias cenas que são muito legais aqui, que eu adoro muito. Tem a cena que eu comentei aqui logo no começo, que é a cena que a Subaru, ela manda mensagem pro Rintaro dizendo que o aniversário da Kyoko, o aniversário da Kyoko é dia 22 daquele mês, né? Aí o que ele pensa? O que eu posso dar de presente pra ela? O que eu posso fazer? Eu sei que ela gosta de bolo, mas o que eu vou fazer? Não sei o que, não sei o que. Aí ele vai e pergunta pra mãe dele onde é que a mãe dele sabe de alguma confeitaria que vende bolos, mais assim, não sei o que. A mãe dele já fica logo assim, você tá enjoada dos nossos bolos com a faca na mão? Eu falei, calma, minha tia, não é isso. Respira aqui, que é só porque ele quer dar de presente, né? Claro, não tem nada a ver com os bolos da senhora, não, pelo amor de Deus. Não vamos pensar coisa errada aqui, não. Aí ele chega e explica pra mãe, aí a mãe olha assim e fala, mas então por que você não faz um bolo pra ela, você não pede o seu pai pra te ensinar? E ali, é no episódio 11 isso, e é quando o pai dele aparece a primeira vez, porque logo no começo, eu sabia, né, que ele tinha o pai dele ali e tal, mas quando a gente assiste do começo, se a gente não tem spoiler como eu tive, a gente pensa que ela é mãe solteira, né? É o tanto que eu descobri que ele tinha um irmão quando os meninos vão na casa dele, que eu acho que é no episódio 10 ou é 9, não lembro. Mas é um episódio desse, assim, que os meninos, né, vão na casa dele ali, a primeira vez, ele nunca tinha levado os meninos na casa dele. E os meninos vão pra lá, pra casa dele. É ali que eu descobri que ele tinha um irmão mais velho. E eu disse, ele fala bem assim, eu não sabia que você tinha um irmão mais velho. Eu falei, nem eu. Olha que, assim, né, eu tô me sentindo também desinformada aqui agora. Obviamente, né, era pra mim ter pensado isso do pai também, só que o pai eu já tinha tido um spoiler, porque eu já tinha visto a cena do bolo lá, que eu falei pra vocês no começo. Então, né, ali é quando o pai dele aparece a primeira vez e
Ali ele pede pro pai, o pai tá sempre cansado, porque o pai sempre tá ali na cozinha fazendo bolo e tal, e é por isso que ele não aparece muito, porque ele tá sempre na cozinha mexendo com bolo, tentando melhorar as receitas e tal. E ali ele vai e pede o pai a gente começa a ajudar ele e tal, o pai pergunta para ele quais os sentimentos que ele quer transmitir, e isso me fez continuar lembrando do dorama Hidden Love, porque é a mesma coisa que o cara fala pro Junkie, né? Dos sentimentos que ele vai transmitir com aquele bolo e tal. Então, eu pensei, nesse momento, aqui eu lembrei de Hidden Love, porque lá eu lembrei daqui. Não faz sentido nenhum eu lembrar de um negócio que eu tô assistindo, de eu estar assistindo um negócio e lembrar de um trem que eu nem assisti, né? Mas acho que a empolgação de eu assistir esse anime era tão grande que eu acabei me lembrando dele. Déjà vu foi o reverso aqui. Então, eu gostei muito, nossa, dessa cena. É muito fofa e ali ele fica ali, né? Tem 2 semanas e ele pratica com o pai, ele fica cansado, ele tem que ir pra escola mesmo assim. E vai pra escola com as olheiras, tudo assim, morto de cansado, tadinho, né? Mas ele não desiste, ele faz o bolo pra ela, entrega o bolo pra ela. Ai, ele é tão fofinho e ela também. Olha, sinceramente, eu amei assistir esse dorama. Eu só falo dorama, é porque eu tô acostumada aqui a trazer dorama, não tô acostumada a trazer anime, então tá tudo confuso pra mim aqui, né? Nossa, eu gostei muito, tá? Então, eu queria muito trazer esse anime aqui pra vocês, né? Eu não comentei muito de muitas cenas aqui, não comentei muito, comentei mais de aberto. A gente tem aqui também outra cena que eu amei muito, tá? Essa aqui eu preciso dizer, que é a cena da praia que ele fala pra ela que ama ela. Meio que a palavra sai, né? Sem que ele perceba as palavras saírem aqui, né? E eles fizeram uma viagem, né, de férias de verão, porque eles passaram na prova, eles não reprovaram, tanto ele quanto o Sami não reprovou, e aí eles tiveram as férias de verão. E aí eles fizeram uma viagem. Eles, 4, com a Kaoruko e a Subaru, né? Ali eles foram para uma praia e tal, né? A Subaru, ela consegue dizer para os meninos como ela está se sentindo, a Kaoruko encoraja ela, né? E ela fala para eles como ela está se sentindo, como ela se sente em relação a eles e tal. E aí os meninos lá e falam para ela que eles já consideram ela como amiga, né? Porque, tipo assim, ela, como eu falei, não gostava dos meninos, mas ela disse que quando ela conheceu eles, ela meio que mudou esse ponto de vista. Porque a gente vê de tudo aqui que os meninos são muito legais, né? O Rintaro, o Sam, o Natsuya, o Yorito, eles são muito fofos, são muito legais. Eles não são, né, igual aquelas pessoas que ficam, tipo, tirando onda com o cabelo dela e tal, apesar que a primeira vista dela do Natsuya não foi muito bom, porque ela falou coisas desagradáveis pros meninos lá, né, pro Rintaro. E aí o Natsuya foi e retribuiu o favor, porque ele se sentiu chateado por ela estar atacando o amigo dele que nem fez nada. E então ele foi e atacou de volta, só que o Rintaro fala que ele foi muito longe com aquilo, ele vai e pede desculpa, né, pra ela. Só que ela não acaba pedindo de volta, mas ela pede depois desculpa pra eles, né. Então, nesse rolê todo, acontece de que o Rintaro meio que se declara pra Kaoru assim, de mão beijada, sabe? Eu fiquei assim, mentira que saiu da sua boca essas palavrinhas mágicas aqui. E eu falei, e agora? E ali ficou todo mundo em choque, até o Sami chegar e dar um susto neles dois. Ali, né, depois eles marcam um encontro e tal, e quando eles vão pra esse encontro já é no episódio 12, não, é no episódio 13 já, que eles vão pra esse encontro, é no último episódio, que eles fazem um passeio e tal, eles se sentam, e ali eles começam a falar. Aí ele fala que ama ela, ele fala tudo que ela fez, que ele deu, né, ela deu coragem pra ele, força, salvou ele e tal, e que ele queria namorar com ela e tal. E ali a gente começa a ver a história do ponto de vista dela, porque ela começa a contar tudo, né?
da parte dela ali, de como ela conheceu ele e tal, e a gente vê que ela conheceu ele bem antes daquilo que aconteceu na confeitaria no primeiro dia que ele viu ela. Ele já tinha conversado com ela antes, só que ele não se lembrava. E eu devo dizer que aqui eu também já sabia, porque eu também já tinha tido uma história. Fiquei esperando por essa cena também, e ali mostra, do ponto de vista dela, tudo que aconteceu, de como ela ia na confeitaria, que era só para ver ele, era só para ter aquele contato com ele, né? Mesmo que durante algum tempo ela não conseguiu ver ele mais ali no balcão, ela só conseguia ver ele na cozinha ou às vezes nem via, né? Então ela ia lá na confeitaria só por conta dele, sabe? E falou algumas palavras para ela quando ela estava passando por um momento bem difícil, e ela falou que ele salvou ela e tal também. Então, sabe, ela vai lá e aceita namorar com ele, né? E ali ele vai, se aproxima, e ele lembra nos momentos deles dois e acaba. Olha, esse anime é pior do que dorama, porque no dorama a gente tem que esperar 16 episódios pro povo dar um selinho. Aqui no início eles deram, tá? Eu vou adiantar logo que não teve beijo. Eu sei que no mangá tem beijo deles dois, né? E talvez as pessoas, eu vi dizer, né, que eles estavam especulando a fazer a segunda temporada, porque tem os volumes do mangá, né, que dá pra fazer a continuação, dá pra fazer uma segunda temporada, a terceira temporada e tal, que nem os outros animes têm, né? Mas eu não sei se eles vão fazer. Eu espero que façam, porque eu preciso da continuação desse negócio. Mas vamos ver se vai ter ou não, né? Se tiver e vocês gostarem desse vídeo, eu trago a segunda temporada se for lançada, tá bom? Se vocês quiserem também, eu trago outros animes aqui, tá? Se vocês quiserem. É a primeira vez que eu tô falando de um anime aqui, então eu não sei se vocês vão gostar e não vão gostar, eu não sei. Espero que vocês gostem, trarei se precisar. Uma coisa que eu tava reparando aqui nos animes, e esse dorama, de novo falei dorama, e esse anime me fez pensar mais ainda, é que em certos momentos eles estavam conversando de boa. Do nada, eles começavam a gritar. Olha, por que você está gritando? Ela é surda, por acaso? Porque eu falei assim, gente, você tá gritando, a menina tá aí. Aliás, ela tá no telefone, né? Mas tinha momentos que ela tava na frente dele, ou então ele na frente dela, e eles começaram a gritar do nada. Eu falei, gente do céu, não precisa estar gritando não, fala baixo, tá? Porque você está gritando sem motivo nenhum, a pessoa tá aí, é só falar pra ela direito, conversa, que nem gente, não precisa estar gritando. Eu sei que eu senti meio assim, que era mais cenas assim, que tipo, a pessoa falava uma coisa e pegava eles de surpresa e do nada eles começavam meio que a gritar pra tentar se defender. Mas tinha algumas cenas que não, aí eles só falavam mesmo daquele jeito e eu... Será que na vida real a gente fala assim também? Eu acho que não, porque se a gente falasse assim na vida real também, a pessoa logo se assustaria, né? Então, eu acho que é coisa mais de anime mesmo, pelo menos desse. Esse anime, eu gostei dele também, não só pelo romance, mas é como eu falei, pelo todo, sabe? A amizade deles, o ciclo deles ali, me mostrou ainda mais o que eu venho trazendo aqui em cada vídeo e às vezes nos vídeos dos meus pensamentos e do que eu sinto. Porque aqui eu vejo que as pessoas certas conseguiram tirar tanto o Rintaro quanto a Subaru de um buraco que eles viviam, sabe? Quando o Rintaro chegou na escola, na Chidori, né, ele conheceu os três, ele conheceu os meninos, depois ele percebe, é o tanto que ele fala, que os meninos sempre tiveram com ele, né? E ele queria confiar mais nos meninos, ele queria ter uma relação como a Kaoru e a Subaru tinham, né, uma outra e tal. E aquilo foi importante para os meninos, né? Principalmente para o Natsuya, porque ele é o mais calado, mas ele é um dos que mais sente. A gente tem a cena que eles seguem o Rintaro e ali eles acabam escutando essa conversa que o Rintaro tem com as meninas, porque o Rintaro pergunta às meninas se ele pode contar sobre elas para os meninos. E quando eles escutam a conversa do Rintaro com elas, eles ficam se sentindo mal só por terem seguido, né, o Rintaro e tal.
Eu falei, olha aí, eu falei pra vocês que não era pra vocês seguirem o Rintaro. Confia no Rintaro, não precisa estar seguindo ele. Mas eu sei que eu também entendo e não entendo os meninos e entendo ao mesmo tempo, como eu tô falando aqui. Porque, né, eles são amigos do Rintaro há um bom tempo. Aqui eu pude perceber esse ponto. Para Kaoru, para Sobaru também, porque a gente vê quando ela era pequena a diferença que a Kaoru, por chegar e defender ela e dizer que gostava da cor do cabelo dela, foi importante para ela, sabe? Então é o que eu falo, as pessoas certas podem te devolver a luz, sabe? Porque às vezes a gente tem uma visão do mundo que é, ninguém gosta de mim, todo mundo me trata desse jeito, todo mundo gira as costas para mim. Mas um dia você vai achar alguém que não vai fazer isso, você vai achar alguém que realmente se importe. Não estou dizendo só de relacionamento, questão amorosa, estou dizendo também de amizade, porque aqui a gente tem a questão do Rintaro e da Kaoru, mas a gente tem a questão das amizades também, né? Então, um dia você vai encontrar alguém que simplesmente quer estar com você, quer te incluir nas coisas que ela faz, quer proteger você, quer cuidar de você, sabe? Então, quando você perceber isso, você vai olhar e pensar, nossa, essa pessoa é diferente das outras. Porque aqui era o que o Rintaro e a Sobaru, eles sempre pensaram, de como a Kaoru era diferente, de como os meninos eram diferentes dos outros. Porque, como eu falei aqui, as pessoas sempre julgaram pelos pais do Rintaro ter uma confeitaria e não combinar com ele. Mas quando o Rintaro levou os meninos lá a primeira vez, na confeitaria, os meninos ficaram surpresos por aquela variedade de bolo. Eles não sabiam que o pai deles tinha, o pai do Rintaro tinha uma confeitaria, né? Eles só, quando chegaram lá foi quando eles descobriram e eles ficaram muito surpresos, muito felizes e eu vou levar um bolo desse para casa e não sei o quê, sabe? Em nenhum momento eles falaram nada. E o Rintaro olhou assim e falou: eu deveria saber que vocês não são igual às outras pessoas. E eu olhei assim e falei, exatamente, Rintaro. Quando a gente acha as pessoas certas, os amigos certos, os amores certos, pequenas coisas fazem total diferença. Eu concordo com você. Então, sabe, ele entendeu que nem todo mundo é igual. Você consegue achar pessoas diferentes no mundo. E que essas pessoas que são diferentes é o que vão te fazer ter força. Porque a Kaoru foi o que devolveu a coragem pro Rintaro, foi quem salvou ele e tal, né? Mas ele, a partir dali, ele também percebeu o quanto os amigos dele estavam ali e ajudavam ele também, né? Então, ele percebeu tanta coisa, ele percebeu que eram as pessoas que viam quem ele realmente era de verdade, né? Principalmente a Kaoru. Então, foi por isso que eu gostei ainda mais, sabe, desse anime. É como eu falei, não foi só pelo romance, foi por toda a história em si, né? Eu não vou dizer que é o meu favorito, não ainda, né? Mas eu amei muito esse anime, amei de coração esse anime. Eu indico pra vocês, se vocês ainda não tiverem assistido, o que eu acho que talvez seja difícil, né? Eu não sei se tem gente aqui que me assiste que gosta de anime, mas testa só esse, tá? Porque ele é muito legal. Eu devo dizer pra vocês, é muito bom. E é bem curtinho, dá pra você, né, assistir em um dia, porque os episódios são bem curtinhos e só tem 3 episódios, então assiste esse anime que vocês vão amar, eu tenho certeza. Bom, é minha opinião, né, não sei se conta muito, mas eu tenho pra mim que vocês vão amar sim. Então, é isso, tá bom? Se cuidem, pessoas, aqui tá chovendo bastante hoje, né, não sei se vocês estão escutando aí, mas tá chovendo bastante aqui. Então, foi esse o vídeo de hoje, tá? Não sei se vocês vão gostar do conteúdo que eu trouxe hoje, mas deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu traga mais sobre animes ou se não. Deixem aqui o like de vocês se vocês gostaram. Se vocês querem que eu traga mais animes, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações. E lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês com medo de incomodar, tá bom? Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perca. É só espaço para poder melhorar. Tá bom? Um beijo. Annyeong.